Graça e paz, irmãos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloe me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estefanas e a família dele. Mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus.
Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Vamos louvar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Glória a Deus. A alegria do Senhor nos enche de vida. Força, meu
Graça e paz, irmãos. É sempre uma alegria poder estar aqui para a gente conhecer mais de outros países e orar pelos nossos irmãos. E antes de tudo, antes de falar desse país e nós orarmos, eu queria dizer algo para os irmãos que é o objetivo desse momento. Às vezes a gente vendo notícias, né, tristes e tendo conhecimento, às vezes a gente pode querer se revoltar contra Deus, não entender essa situação, porque acontece isso com os nossos irmãos. Em geral, tem a tendência de querer se revoltar contra Deus. Mas por que? Se Deus ama o seu povo, por que isso está acontecendo? Mas, irmãos, esse não é o foco de nós falarmos, eu e o irmão Rafael, sempre aqui, toda quarta-feira, tá falando para vocês, tá trazendo essas informações. Esse não é o foco. Até porque Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele trabalha na sua igreja. Assim como há muitos pedidos de oração aqui, há muitos relatos de Deus trabalhando na sua igreja, em todo mundo, de formas maravilhosas que nós não sabemos, nós não vamos saber de tudo de que acontece, das bênçãos, assim como não dos momentos difíceis, mas Deus tem o controle de todas as coisas e nós estamos aqui para apresentar isso para vocês e nós orarmos pela igreja perseguida em todos esses países que a gente está vendo até hoje. Hoje, o 27º país é o Catar que nós vamos ver. Então, nós estamos vendo desde do país de número 50. Então, Deus, Ele cuida da sua igreja, Ele trabalha. Então, nós não estamos aqui para gerar uma revolta nos irmãos. Não, Deus controla todas as coisas. E sim, a perseguição é algo bíblico, mas não é por isso que nós vamos ficar de braços cruzados e não orar pelos nossos irmãos. Quando algum irmão próximo de nós passa por alguma coisa, nós queremos estar com ele. Igual na palavra diz, sorrir se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, se compadecer, por mais que a gente tente se colocar no lugar do outro, nunca vamos conseguir de fato, mas ter compaixão e tomar conhecimento dessas realidades, tantas realidades que nós temos visto e orar pelos nossos irmãos. Amém? Então eu queria dizer isso, deixar isso claro. Então o país de hoje é o Catar. Às vezes a gente pode nunca ter imaginado, né, que esse país persegue cristãos e algumas informações como a gente sempre traz. Lá, irmãos, tem 2 grupos de cristãos que eles são separados um do outro, precisam ter muito cuidado ao interagir um com o outro. O primeiro é uma comunidade de cristãos trabalhadores migrantes, que eles são ali o maior grupo. E o outro, ele consiste em convertidos do Islã para o cristianismo e cristãos indígenas que se converteram fora do país. Então, ambos os grupos, esses 2 grupos, enfrentam o peso da perseguição, irmãos. E eles enfrentam pressão da família e da comunidade, e os convertidos migrantes, eles ainda enfrentam, né, alta pressão e são controlados no ambiente do trabalho deles. Então, quanta coisa aí que acontece, né? E aqui alguns pedidos de oração. O que acontece, irmãos? Algo proibido no Catar é evangelizar muçulmanos. Tem um nome para isso, proselitismo de muçulmanos, que é proibido, é estritamente proibido ali e pode levar a processo e banimento do país. Ou seja, então não pode, esse proselitismo de muçulmano é não poder evangelizar muçulmanos, né? Porque proselitismo tem essa ideia de querer converter, né, a pessoa, que é a ideia do evangelismo. Nós sabemos que não é essa ideia que nós convertemos, mas é no sentido de nós podemos entender nesse sentido de evangelismo. Então, evangelizar muçulmanos ali é completamente proibido e, se acontecer, tem sérias consequências, né, como processo e banimento do país. Então, vamos orar para que os muçulmanos, mesmo assim, irmãos, continuem, Deus, pela sua misericórdia, possa alcançar mais muçulmanos para a glória dele e que mais muçulmanos continuem encontrando o Senhor, mesmo assim.
Também vamos orar pelos trabalhadores migrantes, irmãos, que eles precisam viver e trabalhar em condições precárias. E o cristianismo aumenta a vulnerabilidade deles. Então vamos orar ao nosso Deus para que eles continuem firmes em nome de Jesus, por, nesse caso, aumentar a vulnerabilidade deles. O cristianismo aumentar a vulnerabilidade. E também, mesmo assim, irmãos, vamos agradecer a Deus, porque apesar disso, as comunidades cristãs estão crescendo. Então, algo maravilhoso que às vezes a gente não fala todos os vídeos, mas que também é o foco desse momento missionário, é saber que a igreja é mundial e ela tem crescido, e é lindo, maravilhoso ver isso em muitos países, assim como no Catar. Então vamos glorificar, agradecer a Deus pela igreja que tem crescido no Catar e em outros países que a gente tem visto, mais especificamente no Catar hoje. Então, e também vamos orar a Deus, porque tanto os indígenas, irmãos, quanto os migrantes que se convertem, eles enfrentam discriminação, assédio, monitoramento policial, ao tanto de coisa, né? E todo tipo de intimidação. Então vamos orar por fortalecimento da Igreja de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Peço que você feche os seus olhos, vamos orar todos juntos, somos uma igreja, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, nós te louvamos, tu és o nosso Deus, tu és o Rei dos Reis. Pai, nós colocamos diante de ti esse país, o Catar, em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, meu Deus, que os muçulmanos ali, por mais que o evangelismo ali seja proibido, meu Deus, mas que, em nome de Jesus, ajude os seus filhos, meu Deus, a continuar proclamando o teu nome, Senhor, de acordo com a tua vontade, e que mais muçulmanos venham encontrar o Senhor pela tua misericórdia. Por favor, eles precisam do Senhor, tenha misericórdia, o teu sangue tem poder, o teu nome tem poder para resgatar esses muçulmanos, para resgatar essas pessoas que estão cegas pelos seus pecados. Em nome de Jesus, também te pedimos, meu Deus, pelos trabalhadores ali, principalmente, Senhor, os cristãos, os teus filhos que trabalham em condições terríveis, sendo que a fé no Senhor é algo que deixa eles mais vulneráveis, meu Deus. Em nome de Jesus, fortaleça a tua igreja, meu Deus, que eles venham te glorificar com toda a sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, por favor, que o Senhor seja glorificado através da vida dos teus filhos, por favor. E nós queremos te glorificar também, meu Deus, porque a tua igreja, Senhor, tem crescido ali no Catar. Obrigada, Senhor Jesus. Fortaleça a tua igreja cada dia mais. Tu és santo e o Senhor controla, rege a história, cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos. E também nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pelos teus filhos, meu Deus, que enfrentam assédio, discriminação, monitoramento policial, Senhor, e todo tipo de intimidação. Senhor, que nada venha os parar de glorificar o Senhor com as suas vidas, de expandir a tua palavra. Em nome de Jesus, fortaleça o coração, Senhor. Corações que podem estar contritos, meu Deus, tristes, com tantas coisas pessoais, meu Deus, que eles devem passar. Por favor, fortaleça, Senhor, a tua igreja, a cada um. E nós te louvamos porque tu és fiel. E o Senhor cuida da tua igreja, por mais que, independente da nossa negligência, Senhor, e da nossa ignorância e do nosso egoísmo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cuida da tua igreja. E nós colocamos diante de ti esse país, meu Deus. Por favor, fortaleça a tua igreja. Só o Senhor é Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando sua vida nesse momento. Nós vamos ter agora a oportunidade de meditar na palavra de Deus. E antes de fazer, eu gostaria que nós orássemos juntos, né? Então, faça da minha oração a sua oração. Nós vamos pedir para que o Senhor ministre na nossa vida a palavra dele.
Então, ore comigo. Senhor, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Deus que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que é presente na nossa vida e que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, que também nos faz lembrar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor já disse. Pedimos, ó Deus, que então o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de trabalhar em nós. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra também, ó Deus, seja a nossa instrução essa noite, que a Tua palavra, Deus, venha trabalhar, ó Pai, de uma forma grandiosa em nós, que ela cause, Pai, um impacto em nós, ó Deus, que sejamos transformados por ela, Deus, revigorados, ó Deus, nas nossas inconstâncias, ó Deus, nas nossas limitações, que venhamos alcançar maturidade, que venhamos alcançar, ó Deus, convicção bíblica. Então pedimos, ó Pai, que esse momento de meditar na Tua palavra, nós venhamos aprender com o Senhor e aprender a respeito do Senhor, sobre os Teus atributos, sobre a Tua vontade. Nós queremos muito, ó Deus, sermos edificados, sermos fortalecidos, sermos revigorados, ó Deus, e transformados pelo Senhor. Então utiliza a Tua palavra, ó Pai, com autoridade e poder. Encha-nos com Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos meditar hoje, meus irmãos. Eu estava pensando sobre a vida cristã e o quanto essa vida cristã ela é maravilhosa, o quanto é gostoso nós desfrutarmos, sabe, desse relacionamento, dessa intimidade com Cristo, e não só num campo, eu posso dizer assim, espiritual, numa espiritosfera, não. Sabe, o nosso cotidiano, o quanto é maravilhoso nós vivermos o cristianismo. Sabe, não é algo monótono, não é penoso, né, quando nós experimentamos dele. Na verdade, a vida cristã é uma grande aventura. E isso é maravilhoso, ela é dinâmica, sabe? Quando vivemos, sabe, cheios do Espírito Santo, quando andamos com Jesus, nós podemos experimentar então isso, tá? E o livro de Atos, que vai ser hoje um pouco, sabe, que nós vamos falar sobre isso, e ele deixa isso de forma bem clara, tá? É através dos relatos ali da igreja primitiva, do início da igreja, onde nós vemos os discípulos pregando, nós vemos eles vivendo em comunhão, nós vemos Deus ali restaurando vidas, acrescentando à igreja aqueles que eram salvos, né? Vemos um desfrutar então de uma comunhão maravilhosa. Tudo isso ali porque eles estavam andando com Jesus, vivendo sobre a dependência do Espírito de Deus. É isso que nós vamos pensar um pouco aqui essa noite na exposição da palavra. E dentro do livro de Atos nós vamos utilizar o capítulo 4, tá, como objeto, como fonte de nosso estudo. Nós vamos expor parte ali de Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos. Tá? A gente vai começar a meditar no versículo 13, Atos capítulo 4, versículo 13. Leia para começar esse versículo comigo e mantenha sua Bíblia aberta, que a gente vai expor aí a partir do versículo 13. A gente vai fazer uma imersão no capítulo 4, 3, 4 como um todo, por causa do contexto, mas nós vamos nos deter um pouquinho aqui a partir do verso 13. Então, 4, 13 de Atos dos Apóstolos diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Na NVI diz: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse texto está dentro, então, de um contexto que começa no capítulo 3, tá? Uma experiência conhecida ali do livro de Atos dos Apóstolos. É quando Pedro e João, eles sobem para o templo, né? E ao entrar nesse templo chamado Formosa, como diz o texto,
ele vê logo na entrada um aleijado de nascença, como diz o próprio texto ali no capítulo 3, que era colocado ali todos os dias para que ele pudesse pedir esmolas, né? E quando esse aleijado, então, de nascença, ele vai abordar Pedro e João, né, a fim de receber uma esmola, e nós vemos que nesse episódio aqui, então, quando esse aleijado ele estende a mão para que os discípulos ali pudessem lhe dar algo, então eles estendem a mão esperando receber algo de Pedro e João, nós vemos uma resposta maravilhosa e que conhecemos às vezes bem essa resposta, né? Então Pedro diz para o aleijado: olha para mim, olha para a gente. A igreja primitiva ela tinha uma beleza espiritual e tinha autoridade para dizer isso: olha para mim. Que Deus nos dê essa autoridade de quando chegarmos para pessoas, olhe para a gente, porque nós temos uma esperança. Então depois que ele disse isso, olhe para nós, ele responde: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então ele segura aquele aleijado pela mão, e ele se torna então, a partir dali, um ex-aleijado. Num salto ele fica de pé, e ele sai andando, saltitando dentro do templo. Um milagre aconteceu ali, e é interessante que quando Jesus cura, em nome de Jesus, é um milagre promovido. Nós vemos aqui que nem fisioterapia foi necessária. Aquele homem nunca tinha andado, mas ele sabia não só andar, mas saltitar aqui diante da alegria do milagre que aconteceu. E esse milagre ele serviu de introdução para uma mensagem, para uma pregação. E graças a isso, então, houve uma aglomeração ali de pessoas. As pessoas estavam ouvindo a pregação do Evangelho de Jesus. Aquele, Jesus que tinha sido morto, agora estava vivo e ressuscitou. Foi ele quem curou este homem. Então essa era a entonação da mensagem dos discípulos. E isso é maravilhoso. E um dos propósitos do livro de Atos, né, e a gente percebe quando vamos adentrar no capítulo 4, que é mostrar que os judeus que rejeitaram a Jesus, aquele mesmo judeus que o crucificaram, né, continuaram rebeldes contra Deus, rejeitando o evangelho de Jesus crucificado e que foi elevado aos céus, proclamado pelos apóstolos. E esse capítulo, então, descreve o começo dessa oposição à igreja, né, dessa oposição que vai culminar mais para frente, lá nos planos dos judeus matarem Paulo, em sua última visita lá em Jerusalém, começa no capítulo 23 de Atos, 25 também fala sobre isso. Mas no capítulo 4, nós vemos ali nos primeiros versos ali, enquanto Pedro e João ainda estavam falando com o povo, pregando, baseado naquele milagre que ele tinha feito, então eles expõem o Evangelho de Jesus, diz que é no nome de Jesus que as pessoas são salvas, né? Então aquela aglomeração baseado no milagre, na pregação de Pedro, João. Chegaram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Eles entraram naquele exato momento. Foi tão grande a multidão que se ajuntou ali então no pórtico de Salomão, que os sacerdotes e o capitão da guarda do templo tiveram que intervir, porque os romanos não gostavam de aglomeração, porque achavam que isso daria confusão. Estariam fazendo algum motim, alguma coisa assim. E os sacerdotes que pertenciam então ao partido judeu, chamados saduceus, que nós vemos ali no capítulo 4, versículo 1, eles tinham uma interpretação da lei diferente. Eles negavam a doutrina da ressurreição, eles negavam a existência de anjos, de demônio, então essas coisas sobrenaturais.
E uma das gritantes doutrinas deles é que eles negavam que existia ou que poderia existir ressurreição. Então, ouvindo a mensagem de Pedro e João, que entonava que Jesus ressuscitou, eles os recolheram por um cárcere até o dia seguinte, como diz Atos aqui, capítulo 4, verso 3. Eles deixaram então os discípulos ali dormindo na prisão, né, pois já era tarde. Mas Lucas, que é o autor de Atos, ele faz um intervalo. Ele interfere aqui a sua narrativa, a sua história, né, esses acontecimentos, porque houve um grande efeito essa mensagem sobre o povo, né? Muitos creram, e de modo que o número de crentes chegou a 5.000. Que reunião de oração, né? 5.000 pessoas ali no Pórtico de Salomão, ouvindo a pregação, e esses 5.000 se converteram, né? Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000, Atos 4:4. No versículo 5 e 6, diz do capítulo 4, na manhã seguinte, o Sinédrio se reuniu. E ali era a mais alta corte de judeus. Sabe, se compunha de autoridades, sacerdotes, anciãos, escribas, estudantes e profissionais, professores do Velho Testamento. A tradição diz que era a média de 71 juízes que se reuniam ali no Sinédrio. O Sinédrio servia isso, para julgar esse tipo de causa, né? E nesta ocasião nós lemos no texto ali, no versículo 6 e 5, que Caifás estava presente ali. Quem era Caifás? Ele era o sumo sacerdote, presidente do Sinédrio. Ele tinha autoridade tanto para mandar realmente espancar, como eles pensaram em corrigir, como ele também tinha autoridade para tirar a própria vida, né, dos discípulos ou daqueles que fossem condenados. Nós vemos Anás, que era sogro, né, de Caifás, que era o ex-sumo sacerdote, e agora ele era espécie de um estadista mais velho, um conselheiro ali. Então eles colocam os apóstolos diante dele, diante desses 71 maiorais, diante desses 71 juízes, né, para interrogá-los, né? Agora eles são ali, estão sendo acusados. Então eles perguntam para Pedro e João, com que poder, Atos 4:7, né? Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Fizeram isso o quê? Levantaram ou curaram aquele aleijado? Em nome de quem e com o poder de quem vocês curaram aquele aleijado e com o poder de quem vocês têm ensinado, vocês têm falado aqui, sabe, no templo? De onde vem essa autoridade e qual é esse argumento que vocês estão causando tanto tumulto aqui? Então Pedro e João foram levados diante desse sinédrio, na presença deles, e desafiados pelas autoridades. Porque eles sendo leigos, né, como eles podiam agir daquela maneira? Essa era a interpretação ali dos maiorais. Eles não tinham qualificações para ensinar, para estar falando, não tinham autoridade para isso. Então por isso eles foram chamados à frente para prestar contas. Daí no capítulo 4, do versículo 8 em diante, nós vemos ali que então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo, de modo como ele foi curado. Saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado na presença de vocês. Pedro, então, ele está revestido do Espírito Santo para que ele pudesse se defender.
Então ele destaca ali que ele não fez nada além de ajudar aquele homem que era enfermo. Ele estava fazendo algo bom, né? Ele estava fazendo algo em benefício de um enfermo, e ele foi curado, esse enfermo. Aquele aleijado passou a andar. E ele destaca então, e quem curou este homem foi Jesus Cristo, o Nazareno. Foi Jesus Cristo, em nome de Jesus, que esse homem passou a andar. Então a primeira parte aqui que nós vemos é ele se defendendo, porque para isso que lhe foi lhe dada a oportunidade. Mas em pouco tempo nós vemos que depois ele abandona sua defesa e ele começa a proclamar o Evangelho. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo aproveitam a oportunidade de proclamar o Evangelho. Então ele cita o Salmo 118, 22, onde que eles declaram ali que Cristo era a pedra angular e que os construtores da nação judias a rejeitaram, né? Conforme o verso 11 aqui, que diz, olha, e Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus diz que ele é a pedra. Ele está falando, Jesus é a pedra e vocês o rejeitaram. Vocês são os construtores. Os construtores aqui, utilizado, né, a comparação. Construtores é a ideia daqueles que formam opinião. É aqueles que deveriam estar ensinando. É aqueles que deveriam estar proclamando esse evangelho, mas vocês rejeitaram a pedra angular, o firme fundamento. Vocês, autoridade, rejeitaram isso. Vocês, construtores, né? Esse Jesus que veio a ser a pedra angular, e ele fala, e esse Jesus que vocês rejeitaram, somente nele há salvação. Vocês precisavam entender isso. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 11 e 12. Então ele traz essa realidade, ele ensina isso, né, os apóstolos aqui. E diante dessa pregação nós vemos 5 reações, é a que a gente vai pensar aqui agora de uma forma rápida, mas que mostram que o Evangelho ele produz reações nas pessoas, né? E nós vamos enumerar essas reações. No versículo 13 nós vemos que as pessoas com a pregação do Evangelho ficam admirados. Versículo 13, admirados. No versículo 14, a pregação do Evangelho deixa pessoas emudecidas. O que é emudecidas? As pessoas ficam sem palavras. As pessoas, do versículo 15 e 16, ficam confusas, não compreenderam ali o que eles estavam dizendo, mas como pode, surpreendeu. Então pessoas ficam confusas. Sabe, uma outra reação sobre a pregação do Evangelho, versículo 17 a 20, as pessoas ficam agressivas, né? Então fale do Evangelho e você ganha inimigo, mas conta uma piada suja, todo mundo ri com você e se torna amigo. O Evangelho ele produz um choque com a nossa cultura. E quinta reação, eles se tornaram irredutíveis ao ouvir a pregação do Evangelho. A primeira reação, ficaram admirados ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que ele havia estado com Jesus. O verso 13 diz, nós vemos aqui, que esse discurso deles, o discurso de que Jesus era o Senhor, que Jesus era o nome do qual nós podemos ser salvos e que não existe nenhum nome debaixo do céu, né, pelo qual o homem pode ser salvo. Então esse discurso deixou o Sinédrio admirado. A ousadia, intrepidez, do grego é paresia, né? Então eles tinham tudo para não ter essa intrepidez. Eles eram leigos,
eles eram inexperientes, eles não eram profissionais. Então, diante das maiores autoridades da época, dos mestres de teologia, das pessoas estudadas, daqueles que eram formados, então, por eles estarem cheios do Espírito Santo, eles falavam com tanta convicção. Então, este fato deles estarem cheios do Espírito Santo era o primeiro segredo pelo qual ele causava admiração nas pessoas que os ouviam. Depois nós vemos aqui o termo agramatoi do grego, que vem de grama, né? Grama, letras, que traz essa ideia de sem letras, né? Então, iletrados, incultos. Aqui, quando o termo diz isso, que eles eram iletrados, não significa que eles não tinham inteligência ou capacidade de ler e escrever, mas o fato é que eles não eram da tradição dos escribas, eles não eram profundos conhecedores. Depois nós lemos aqui que eles eram incultos também, e o termo original é idiotai, de idiota, mas não o idiota de estúpido, de um jumento falante, mas a ideia de leigos, incultos, que não eram profissionais na área de teologia. Então era uma coisa incomum que leigos, sem preparo, falassem com tanta eficiência e autoridade. E é isso que se encontrava naqueles discípulos, naquele apóstolo Pedro ali com toda autoridade ensinando. Nós lemos então aqui, vemos o que Paulo ele escreve, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas simples deste mundo, para confundir os sábios. Deus escolheu os agramatóis, os idiotais, né, para confundir os sábios. E o segundo segredo aqui, para causar admiração, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O primeiro segredo foi estar cheio do Espírito Santo. O segundo segredo deles era o professor que eles tiveram, que também era agramatói e leigo. Mas Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Os líderes sabiam que Pedro e João eram discípulos de Jesus, mas agora eles se lembraram do fato que Jesus também não tinha sido educado nas tradições dos escribas, que ele também tinha deixado os povos na sua época ali maravilhados com a autoridade com que ele falava. Algo dessa maestria, com essa autoridade, agora refletia nos seus discípulos. E o milagre que foi realizado sobre o aleijado tornou difícil negar a eficácia da autoridade que haviam neles. Então, meu irmão, se você quer causar admiração quando você prega o Evangelho, você precisa estar cheio, em primeiro lugar, do Espírito Santo. E em Atos, estar cheio do Espírito Santo significa você ter uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus. Você estar cheio do Espírito Santo significa que você não vai atrapalhar o Espírito Santo de Deus, o agir dele na sua vida, e significa também que você não vai entristecer o Espírito Santo de Deus com pecados. Então, estar cheio da vida, estar cheio do Espírito Santo, ter uma vida íntegra em Atos e ter ousadia para pregar. Então, ser cheio do Espírito Santo em Atos tem duas vertentes: ter uma vida íntegra que vive a vontade de Deus e ter, uma ousadia para levar a palavra. Essas duas funções, essas duas características seguem aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E a outra coisa que faz com que causemos admiração quando nós pregamos o Evangelho é que nós precisamos andar com Jesus. É que as pessoas reconheçam que nós temos uma intimidade com eles. Eles reconheceram que os discípulos haviam estado com Jesus, cheios do Espírito Santo, e andar com Jesus. Isso causa admiração quando pregamos o Evangelho. A segunda reação
aqui, quando eles estavam expondo a mensagem, foi que aqueles que estavam ouvindo, ali os juízes, ficaram emudecidos, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Estota, que é um derivado de esnetequim, que significa fixado, em pé. O homem estava em pé ao lado deles. Aqui a tradução mais correta seria isso, né? Vendo que o homem estava em pé ao lado deles, aquele que foi curado. Então, para os mestres saduceus, que não acreditavam na ressurreição, agora não podiam negar, pois a mensagem aqui é atribuída, sabe, que aquele homem que é um ex-aleijado agora foi curado por Cristo. Se Cristo curou, ele está vivo. O homem está curado e está em pé na frente deles. Aqui houve, então, por causa disso, uma inversão de papéis. Normalmente o acusado é aqueles que ficam sem palavras e que não tem como se defender diante dos acusadores. Mas aqui os acusadores ficaram sem palavras, sem ter o que dizer, emudecidos diante da pregação da palavra. Não podiam negar que Jesus Cristo ressuscitou, porque agora ele estava ainda operando milagres. Terceira reação, verso 15 e 16, nós vemos que eles ficaram confusos com a pregação, então mandaram Pedro e João sair do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e nós não podemos negar. Os 2 discípulos foram mandados para fora enquanto os membros então discutiam e deliberavam a sentença. Embora Pedro e João não tivessem infringido lei alguma, estavam ganhando uma popularidade perigosa para eles, com uma mensagem ao vir deles perigoso. Então eles estavam ali expondo um erro da crença dos saduceus, sabe? E essa crença que eles traziam arraigados a ele a vida toda, estavam desbancando as suas tradições. Então eles ficaram confusos diante da pregação do Evangelho. Quarta reação, eles ficaram agressivos, do verso 17 a 20. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falasse e nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Senhores, vocês mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Quando Pedro e João foram chamados de volta ao sinédrio, eles não foram punidos, mas ordenaram-lhe que, através de ameaça, que deixassem de falar e de pregar o nome de Jesus. Foram ameaçados isso. Então a quarta reação, nós vemos aquele povo com raiva, se tornando agressivo, ameaçando os discípulos. E os apóstolos responderam então, sabe, que o que deveria ser justo, o que eles deveriam escolher, fazer a vontade de Deus ou ouvir o decreto de homens. Então eles não poderiam escolher algo diferente a não ser obedecer a Deus. Dentro dessa vida dinâmica que é o cristianismo, nós vemos ali uma opção de continuar seguindo e fazendo a vontade de Deus e pregar esse evangelho maravilhoso. Quinta reação, aqueles homens se tornaram irredutíveis. Tá? Depois ameaçando-os mais ainda, né, os soltaram, não tendo como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura
tinha mais de 40 anos de idade. 40 anos, aquele homem era famoso ali na porta do templo. O povo estava glorificando a Deus porque o milagre era notório e a pregação de Jesus Cristo ressuscitado, que tinha poder, estava se tornando real. Para muitos ali, eles passaram a crer, passaram a acreditar que poderiam ter vida e vida abundante. Os apóstolos ganharam tal popularidade que o Sinédrio não se atreveu a provocar a ira do povo, mandando que eles fossem punidos. E além disso, também os saduceus, que estavam encabeçando ali aquele julgamento, eles não tinham o apoio do povo e nem dos fariseus. Então, eles tinham que tomar cuidado com a opinião pública ali, pois a ressurreição foi comprovada. O ex-aleijado agora andava, porque através do poder do Cristo ressurreto, aquele homem foi curado. Então esses homens irredutíveis, ora, o homem que foi operado, o milagre tinha mais de 40 anos. A maravilha do milagre estava no fato de que esse homem, precisava de ajuda durante muitos anos mesmo. E em nome de Jesus aquela situação foi alterada. Mas esses homens continuaram irredutíveis. Neste ponto nós vemos que o sucesso da pregação, aos olhos de Deus, não são os números de convertidos, como muitas vezes nós entendemos na teologia e na prática hoje, porque nós vivemos numa sociedade pragmática. Em Atos nós vemos primeiro ali, depois do capítulo 2, 3.000 se converteram. Neste evento, 5.000 ali se converteram. E aqui vemos um grupo de pessoas ameaçando e ainda se tornando irredutível e não aceitavam a mensagem. Meu irmão, somente Deus pode tocar o coração do ser humano através do seu Espírito. Aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega. E as pessoas reconhecem que ele estivera com Jesus e se admiram com essa mensagem. Mas esses homens não se convertem. Porque isso não compete a nós. Não é a nossa oratória, não é a nossa capacidade de falar bem. A transformação interna, a transformação no coração do homem é uma ação completamente do Senhor e somente Ele pode operar. Nós temos que sim nos empenhar no estudo, nós temos que sim pregar a palavra de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, orar, que é o máximo que a gente pode fazer. Senhor, usa a minha vida para que pessoas sejam impactadas e transformadas. Esse é o máximo que nós podemos fazer. E é isso que nós entendemos e aprendemos aqui. E agora concluindo, a vida cristã, meu irmão, ela é dinâmica. Ela é uma aventura, é algo maravilhoso, porque nós podemos usufruir. A vida cristã é vibrante. Se a tua vida está monótona, meu irmão, é porque você precisa experimentar mais do Senhor. Sabia isso que eu vejo em Atos dos Apóstolos aqui? Que nós, até alguns teólogos dizem que este livro deveria chamar de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo através de homens comuns. E eles sacudiram a sua geração, porque eles viviam então manifestando a presença de Deus, a presença real. E nós somos chamados também para experimentar isso. E aprendemos que para viver isso, é preciso, olhando para esse texto, estar cheio do Espírito Santo. E como eu disse, estar cheio do Espírito Santo denota que nós vivemos de uma maneira correta e estamos pregando a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, biblicamente, é isso. Não é falar em línguas, não é profetizar, não é nada dessas coisas que muitas pessoas estão achando. Ser cheio do Espírito Santo é viver de uma maneira correta e pregando a palavra de Deus com ousadia. E este é o fato, E este fato de ser cheio do Espírito Santo e andar com Deus é que faz com que a nossa mensagem, com que a nossa pregação alcance o alvo de Deus. Esse é o segredo para que a nossa pregação cause admiração.
ser cheio do Espírito Santo e andar com Jesus. E nós declaramos essa verdade, mesmo que se levante contra nós oposições, mesmo que venham ameaças, sabe, dizendo que a nossa fé deve ser privada. Em Jesus, nós olhamos para a grande verdade, para a obediência e declaramos: como podemos deixar de falar daquilo que temos vivido, daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido? Compete a nós então, meus irmãos, obedecer ao mundo, às suas ordens, ou obedecer a Deus. Eu fico com Deus. Essa é a mensagem do Senhor. Experimente dessa vida vibrante, experimente desse cristianismo maravilhoso. Sabe, Deus tem algo, e Deus tem algo especial, algo maravilhoso para que venhamos vivenciar aqui ainda, sermos agentes do reino. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te use grandemente. É a minha oração por você. Em nome de Jesus, amém.